Vamos dar sequência a respeito da doutrina da eclesiologia que nós temos acompanhado na quarta-feira. E hoje, se assim Deus permitir, nós vamos chegar ao último grupo dos líderes e eclesiásticos. O que quer dizer isso? Dentro do contexto da igreja, nós temos a base bíblica de Efésios 4:11, e aqui é importante que nós abramos as nossas Bíblias. Por que isso? Porque, irmãos, isso é uma coisa que eu tenho batido muito forte agora já há algum tempo, não mais, porque nós não temos o culto dominical de domingo para as crianças ou para os jovens, né? Mas nós temos sempre falado, eu faço questão de falar para eles isso, que existem alguns textos bíblicos que têm que estar gravados na nossa mente. Por quê? Porque eles são os nossos argumentos a respeito da nossa fé. Então, por exemplo, quando nós falamos de queda, nós precisamos lembrar Gênesis, não lembram mais? 3. Então, quando nós falamos da criação do homem, Gênesis 1 e 2. Quando nós falamos a respeito do pecado, Gênesis 3. Quando nós falamos a respeito da revelação natural de Deus, Salmo qual? 19. Então, é importante que nós, na nossa caminhada cristã, a gente aumente o arsenal, tenha bem estabelecido armas para nos ajudarem no combate do dia a dia. E aqui, quando a gente fala em Efésios 4:11, é onde nós temos a base bíblica para os grupos distintos de líderes eclesiásticos. Verso 11, ele diz assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E aqui a gente usou o termo entendendo que pastores e mestres não são termos distintos, mas sim o mesmo termo, pastores que são mestres. E aí depois nós vimos um outro grupo que não se encontra nesse de Efésios 4:11, mas que nós vamos ter ele em outros textos que nós já vamos ler a respeito dos diáconos, certo? Então vamos lá. Base bíblica, Efésios 4:11. Apóstolos, Efésios 2:20. Não existem mais. Por que Efésios 2:20 diz o quê? O que diz Efésios 2:20? Existiu um fundamento para a igreja. A igreja foi estabelecida segundo um fundamento, que é o ensino dos apóstolos e profetas. Uma vez que os apóstolos e profetas já cumpriram o papel dentro da igreja, eles não precisam mais existir nos mesmos termos que o Novo Testamento nos traz. Então nós falamos que existe o termo técnico apóstolo, que é atribuído aos 12 e mais um, né? Lembram do apóstolo Paulo? Um apóstolo fora do tempo. Porém, eles são missionários, mensageiros no sentido mais técnico. O que quer dizer isso? Foram pessoas escolhidas a dedo por Jesus para desenvolver doutrina, para escrever Bíblia, para interpretar e revelar novas coisas, para reinterpretar alguns textos do Antigo Testamento. O apóstolo, ele tinha essa capacidade. Então, por exemplo, você pega Paulo, muitas vezes pegando um texto do Antigo Testamento e trazendo uma outra realidade no Novo Testamento. Por que hoje nós não fazemos mais isso? Porque nós não somos canais de revelação de Deus direto. Nós temos a revelação de Deus de maneira indireta, através da Bíblia. Então, por isso que nós não podemos pegar a Bíblia e interpretar como nós queremos. Porque quem podia reinterpretar um texto, quem eram? Os apóstolos, os profetas. O próprio Jesus fez em alguns momentos, não trocando o sentido, mas abrangendo, né? Jesus não fala muitas vezes, nós temos acompanhado no Evangelho de Mateus, eu, porém, vos digo, em verdade vos digo. Então não é que ele estivesse abolindo o Antigo Testamento, mas ele traz o sentido mais pleno. Então, os apóstolos, no sentido técnico, não existem mais. Se nós quisermos usar o termo apóstolo como um mensageiro,
ok, mas não é o que acontece nos nossos dias. A mesma coisa para profetas. Profetas no Antigo Testamento eram os canais de revelação. O que são os canais de revelação? Os meios pelo qual Deus usou para trazer informação. Isso que é revelação. Então Deus falava e os profetas revelavam. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. No Novo Testamento, nós vemos que houve uma inversão disso. Os profetas, eles não têm mais tanto essa função de escrever escritura, mas eles ainda eram capacitados por Deus para trazer entendimento sobre revelação. No entanto, a ideia de escrever Bíblia, novas revelações no sentido moral, doutrinário, nós vemos que ficou muito mais a cargo de quem? Dos apóstolos. Então nós podemos aqui entender que os apóstolos são a continuação dos profetas do Antigo Testamento. Isso não quer dizer que não existiam profetas no Novo, mas os profetas no Novo Testamento, eles tinham muito mais uma função de trazer à luz algo que não era explicado, como a vinda do Messias, do que propriamente predizer futuro, como era o caso no Antigo Testamento. Então, quando a gente associa profetas, a primeira coisa que a gente pensa é predizer futuro. Isso não necessariamente continua acontecendo no Novo Testamento. Pelo contrário, até foi bem incomum os profetas continuar predizendo sobre o futuro. Depois, nós vimos os evangelistas. Os evangelistas são classe de pessoas, dons, líderes, que ainda existem em nossos dias. Então aqui a gente precisa fazer uma breve recapitulação que existem evangelistas que são aqueles que têm o dom de evangelizar. O que é isso? É uma facilidade nata, um desejo incontrolável de proclamar a Jesus em todos os lugares. Eles sempre estão procurando oportunidades de compartilhar a fé. Mas isso não quer dizer que nós não devamos também tentar fazer isso. Agora, existe um dom no sentido de que existem pessoas que Deus capacita com mais capacitação. Mas isso não é desculpa para todos os crentes não evangelizarem. Essa é uma daquelas tarefas que todos os crentes devem procurar. Depois nós vimos dos pastores e mestres. E é muito provável aqui dizer que os pastores mestres, são hoje a figura talvez fundamental dentro da igreja. Quando eu falo fundamental, não me entenda errado. É Cristo quem é a pedra angular, é quem é o princípio, é onde a igreja é fortalecida, cresce. Mas quando eu digo isso, é porque os pastores mestres, eles têm a tarefa de guiar o rebanho, afugentar os lobos que vêm ao rebanho, e eles precisam ainda se capacitar para ensinar. Então a tarefa dos pastores, ela é no Novo Testamento muito ampliada. Se você pensar que nos apóstolos, os apóstolos se consideravam pastores, presbíteros. A diferença é que os pastores, nossos pastores de hoje em dia, eles não têm os dons sobrenaturais dos apóstolos, como revelações novas, eles não têm dons de cura, eles não têm mais a capacidade de receber de Deus uma revelação direta e dentro disso ensinar. Então, mas pastor, então quer dizer que Deus não pode falar diretamente com um pastor? Pode, mas isso não é base para ensino. Esse é o ponto. E aqui talvez seja um dos problemas quando as pessoas falam a respeito de pastorado feminino. Mas a mulher fulana, ela é uma bênção. O ministério dela tem crescido, ela evangeliza, ela fala de Jesus. E aí o que nós teríamos que responder? Pragmatismo, as coisas darem certo, não é necessariamente a certeza de que elas deveriam ser feitas. Estão entendendo? Então não é porque algo deu certo que nós dizemos, é isso mesmo. Não, a Bíblia não trata assim. A Bíblia ela não trata com possibilidades pragmáticas. Se está dando certo, então é porque é para fazer.
Nós vemos isso claramente, nós vemos isso na política, pessoas roubando e dando certo. Nós vemos isso muitas vezes nas igrejas, pastores usando da fé das pessoas para ficarem mais famosos, enriquecer. E isso não quer dizer que é o que deve ser feito. Então, o pragmatismo, mas se deu certo para você é porque eu acho que Deus abençoa. Não é a maneira como nós crentes devemos tomar decisões. Relacionamentos amorosos. Mas Deus pode transformar o coração do fulano, ele já fez com ciclano porque eu sei da história. Uma exceção da misericórdia de Deus não é base para ensino. Estão entendendo? Então, não é porque Deus muitas vezes demonstra misericórdia, mesmo a pessoa fazendo coisas esquisitas, que nós devemos nos trilhar nesse caminho, porque nós temos a palavra de Deus. Então, quando nós falamos a respeito dos líderes, nós vamos para os princípios que são encontrados na Escritura. Então, quando nós falamos de pastores, nós não tratamos os pastores com princípios culturais. Nós tratamos os pastores com requisitos bíblicos. Essa é a diferença. E por último, mas não menos importante, nós vamos tratar hoje rapidinho, eu acho que vai ser rapidinho, né? A não ser que tenhamos perguntas, os diáconos. E os diáconos também existem em nossos dias. Então, olha só, dentro desses 5 grupos que a gente falou, apóstolos e profetas, evangelistas, pastores e diáconos, os 2 primeiros ficaram restritos a que período? Igreja primitiva, primeiro século, e os outros continuam até os nossos dias. Talvez aqui sobrasse alguma margenzinha a respeito do evangelista como um líder eclesiástico. O que eu quero dizer com isso? Quando nós tratamos aqui essa ideia de que Paulo está dizendo em Efésios 4, o que ele está dizendo não é que todo evangelista vai ser líder, mas que existem líderes que são evangelistas. Entenderam? Então, a mesma coisa a gente poderia aqui tratar com a ideia de pessoas que têm o dom de ensino. As pessoas podem, o pastor ele precisa saber ensinar, mas nem todo que sabe ensinar vai virar pastor, porque existem requisitos, ok? Então, falando mais propriamente dos diáconos, diáconos, essa palavrinha, ela vem do grego diáconos, é quase a mesma coisa, né? E ela designa alguém, ela se refere a alguém que serve, alguém que apoia, alguém que auxilia. Então nós poderíamos dizer aqui, entender a grosso modo, o diácono como sendo um auxiliar do pastor. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas, capítulo 12. Verso 37. Um pouquinho. Pronto. Então vamos lá. Verso 37. Os servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. Eu lhes digo a verdade, ele mesmo se vestirá como servo, indicará onde vocês se sentarão e os servirá enquanto estão à mesa. Lembram daqui do que esse texto está querendo dizer? Esse texto está falando sobre a vinda do Senhor. E ele usa esse mesmo termo para tratar a respeito de serviço, de servir, de ser um diácono. É essa a ideia que ele diz: os servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. Ele mesmo se vestirá como servo. A ideia de auxílio, a ideia de fazer, de dar apoio. Lembram de Jesus sendo servo em diversas ocasiões? Então traz essa ideia. O diácono, ele traz a ideia de auxiliar, de ajudar, de ser um braço a mais da liderança, certo? Então isso nós encontramos nessa ideia do termo que acompanha a palavrinha diácono.
Então, diácono é o termo de alguém que serve. E aí, junto com diácono, vem um verbo chamado diaconel, que é a ideia de servir. É esse verbo que está aqui no verso 37. Quando o servo estiver pronto aguardando o seu retorno, serão recompensados. E eu lhes digo a verdade, ele mesmo se vestirá como servo. Então a ideia de que o servo, ele não é apenas o diácono, ele não tem apenas um título. Esse título é atribuído por causa daquilo que ele faz. Então essa é a ideia. O diácono, ele não recebe apenas um título. Agora vamos chamar os diáconos da igreja. Não, a ideia de diácono no Novo Testamento, ela traz justamente essa ideia do serviço, tá bem? Então, num primeiro momento, pule lá na sua Bíblia para Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, verso de 1 a 6. Esse é um texto clássico que fala sobre serviço, sobre servir, né? A gente vê que o subtítulo desse capítulo 6 diz: 7 homens são escolhidos para servir. Nós poderíamos dizer 7 homens são escolhidos para o diaconato, para fazer o ato de diaconizar. Que esquisito, né? É a ideia de que todos são chamados para ter o serviço diaconal, mas nem todos são chamados para ser diácono. É parece esquisito, né? Mas ao longo do que nós formos conversando, eu vou explicar melhor. A ideia é a seguinte: o serviço, ele é incentivado a todos na igreja. O auxílio, mas o grupo de liderança que constitui o diaconato, esse é restrito. Nós vamos ver a respeito. Então diz assim: à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, os apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Esse texto aqui, ele daria uma bela pregação, né? Começando por escolha de nomes, para quem quer dar nome para filho. Não, acho que esse texto não dá, não. Mas, de qualquer forma, a ideia é: os apóstolos entenderam que a função principal do pastor e do presbítero e do bispo e do ancião é qual? Ensino da palavra e oração. Quer dizer que eles diminuíram a distribuição social, a ajuda social? Não! O que eles fizeram foi a mesma coisa que Jetro fez com Moisés lá antes. Lembram? Nós lemos o capítulo 18. Temos que organizar as coisas. Não, o pastor, ele não vai dar conta de fazer tudo e ele vai deixar aquilo que é necessário por causa daquilo que é muitas vezes urgente, que precisa ser feito, mas não é o necessário, como era o caso. As mulheres, as viúvas, elas precisavam ser cuidadas, mas mais ainda necessário que isso era a pregação da palavra. Então eles disseram: vamos escolher homens, e aí a gente chega aqui em algumas considerações importantes, no verso 5, que diz: escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, nós vemos claramente, verso 3 também, escolheram homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria. Então, o cargo de diaconato, o diácono, ele não é um qualquer.
Ele precisa ser um homem sábio, ele precisa ser um homem temente a Deus, ele precisa ser crente. Então o diaconato, ele deve ser olhado por nós aqui pela nossa igreja como algo muito sério. Muitas vezes acaba-se colocando como diácono numa igreja, isso eu digo de maneira geral, apenas uma pessoa com boa vontade. Por quê? Porque existem pessoas com mais boa vontade do que outras, isso é normal, mas existe um risco da gente não cuidar o que o texto bíblico diz. Ser cheio de sabedoria, porque você imagina, aqui, as pessoas chegando até os apóstolos, reclamando, brigando, por um motivo lícito, mas brigando. E aí, o diácono, ele tem que ser capaz de absorver isso, de organizar isso, de quando precisa passar a mão na cabeça, passar, de quando precisa ter uma vara na mão e dar nas costas, dá, porque se ele fizer invertido, é um problema, porque existem pessoas que precisam ser repreendidas. Então, ele serve como um apoio ao pastor, ele é um filtro também. Então, num primeiro momento, eles surgiram como um grupo de amparo social. O que é um grupo de amparo social? É exatamente isso que a gente está vendo. Existia um problema lá na igreja e precisava ser resolvido. Então, eles foram aqueles que organizaram. Aqui nós poderíamos entender a ideia de ir aos necessitados, aos carentes. Só que até isso hoje ficou distorcido e completamente fora de propósito, porque aqui nós estávamos falando dentro da igreja. Por quê? Porque sabia-se o papel principal, que era ser firme na palavra. Então, é perigoso, irmãos, quando as igrejas elas descambam para obras sociais como seu meio principal. O que acontece? Igreja católica é assim. Muitas igrejas evangélicas são assim. Então eles, ao invés de pensar na pregação do evangelho, eles acham que catar piolho na vila tem mais valor. E aqui existe uma tensão, porque nós não podemos deixar de nos preocupar. Às vezes a gente vai para o outro lado, só pregar o evangelho e não se preocupa com os pobres. E isso é importante que a gente vigie, com ajuda. A igreja precisa ser luz nesse mundo em trevas, inclusive nas obras sociais. E aqui talvez seja uma das coisas que nós podemos melhorar nossa igreja. Mas sempre com o propósito bem claro. Pregação do evangelho e salvação de almas. Porque é melhor que alguém passe fome a vida inteira aqui do que pereça no inferno para o resto da eternidade. Mas isso não nos qualifica ou desqualifica para dizer assim, não, deixa assim, não vamos... Não. Então, o diácono, ele tinha num primeiro momento essa função de ser um amparo social para os necessitados de dentro da igreja. Eles iam organizar, eles iam distribuir de maneira equalitária, de maneira certa. Mas a progressão disso no Novo Testamento não ficou nisso. Abra sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 1, verso 1. Eles rapidamente, Filipenses 1:1, eles rapidamente foram constituídos no Novo Testamento como parte dos grupos eclesiásticos de liderança. Resumindo, eles faziam parte da liderança das igrejas, certo? Então olha lá, Paulo e Timóteo, saudações de Paulo, quando Paulo faz as suas famosas iniciações, ele se apresenta, ele diz quem é, para quem eu estou escrevendo, por que eu estou escrevendo. Normalmente Paulo faz isso. E ele diz, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos. Então, estamos escrevendo a igreja, mas nota como Paulo escreve um pouquinho diferente para os outros dois grupos, incluindo os bispos e diáconos. Então já fica aqui muito claro de que Paulo tem a ideia de que os diáconos faziam parte da liderança. Ok, irmãos? Então, os diáconos, eles são o último grupo de liderança eclesiástica que nós estamos tratando. Outra coisa muito importante, os diáconos, aqui eu falei um pouquinho já. Abra lá sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3,
verso 1. Verso 1. Não olhei errado, não. Podem abrir no 1 que vocês já vão entender. 1 Timóteo 3, 1. Nós usamos esse texto, não usamos? Semana passada? Para falar a respeito do quê? Dos requisitos para o pastor. Note que o texto que nós falamos dos requisitos para o pastor, ele está conectado com os requisitos para o diácono. Então olha lá, no verso 1 até o verso 7, ele está falando sobre o pastor. Então ele vai dizer que o pastor deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, viver sabiamente, ter boa reputação. Aqui já metade dos pastores já não poderiam ser. Não deve ser dado a muito vinho, não deve ser violento, desapegado ao dinheiro. Depois ele fala que deve liderar bem a própria família, filhos que respeitem e obedeçam. Depois ele diz que não deve ser um recém-convertido. Por quê? Porque se for um recém-convertido, é muito fácil se ensoberbecer, se orgulhar, e aí ser presa fácil para Satanás. E daí ele começa agora dizendo no verso 8 o quê? Da mesma forma. Na versão da ARA, ou da NAA, Nova Almeida Atualizada, fica mais claro ainda. Ele diz assim na ARA, semelhantemente. Semelhantemente quer dizer o quê? Da mesma maneira que o quê? Que aquilo que eu falei antes. Então ele falou dos pastores, e agora ele fala semelhantemente aos pastores. Na NAA fica ainda mais claro, ele diz assim, do mesmo modo. Qual modo? Do mesmo modo que eu falei agora. Os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade. Não devem ser beberrões, beber vinho em excesso. Não devem se deixar conduzir pela ganância. Devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com a consciência limpa. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Não entra qualquer um. Eu me sinto um diácono. Não, a avaliação é cuidadosa e ela é feita de fora. Se forem aprovados, por que se forem aprovados? Porque a igreja precisa verificar isso. A igreja precisa perceber esses requisitos. E irmãos, aqui eu falo com o coração aberto a vocês. Nós precisamos ser bíblicos. Para eleger pastores, diáconos, qualquer ministério na igreja, como devemos nos comportar com disciplina eclesiástica, nós precisamos ser bíblicos. Porque todos os momentos que nós deixarmos o nosso coração direcionar, nós balançamos. Porque nós vamos dizer assim, mas isso está muito rígido. Mas o fulano é tão gente boa. Para ser diácono ou pastor, não adianta ser gente boa. Porque de gente boa, o inferno está repleto. Precisam ser pessoas que estejam comprometidas com a fé, que tenham os requisitos que estão aqui. Aí ele diz assim, avaliação cuidadosa. A ideia de avaliação cuidadosa aqui é de você pegar uma lupa para procurar bem no texto. Essa é a ideia. Muitas vezes a gente lê as palavras, mas não para pensar no que elas querem dizer. Aí ele diz assim, se forem aprovados, então quer dizer, eu chego até a igreja bíblica Luz do Mundo e digo assim, eu quero servir como diácono. Eu acho que eu tenho esse chamado. Eu estou disposto a auxiliar o pastor. Eu estou disposto a realmente me doar. Ok, irmão, que bom escutar isso de você. Agora nós vamos fazer uma criteriosa avaliação. Inclusive o seu nome vai ir para a votação, para ver se você é digno de ser um diácono. A liderança vai avaliar e depois ela vai sugerir ou não o seu diaconato. E a partir disso, se forem aprovados, então que exerçam a função de diáconos. Aí agora ele fala a respeito de mulheres,
Se sobrar alguma dúvida sobre as mulheres, vocês perguntam, a gente fala depois, senão nós vamos passar reto. Ele diz, de igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis, não caluniar ninguém, devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo o que fazem. Agora ele volta a falar do diácono, né? Ele abriu uma brechinha, falou da mulher e depois voltou a falar do diácono. Ele deve ser marido de uma só mulher e liderar bem seus filhos e sua casa. Aqueles que exercem bem a função de diácono serão recompensados com o respeito de outros e terão cada vez mais convicção de sua fé em Jesus. Não é brincadeira. É uma boa pergunta. Nós vamos deixar, vamos correr e daí no final eu volto aqui e respondo o que eu acho que seja a resposta mais coerente. Então, precisa ter requisitos bíblicos, tá? Então, mas pastor Fernando, o fulano ele é tão dedicado e ele canta tão bem, deixa ele ser um ministro de louvor. Isso vale também para o ministério de louvor. Se não vale, deve valer. Se nós não fazíamos, devemos fazer. Se nós já fazemos, continuamos fazendo. Por quê? Porque é importante que nós tenhamos seriedade em servir a Deus. Vocês viram o texto que nós lemos hoje? Não ultrapasse a linha. Se ultrapassar a linha, vai morrer. Moisés diz, mas o Senhor já falou. Aí o Senhor repete, parece que é como se o Senhor dissesse, eu sei que eu já falei. Mas se eu não repetir de novo, o pessoal não escuta direito. E assim é com nós, irmãos. Por isso que nós precisamos da igreja. Ouvir sobre a salvação do Evangelho, ser edificados, ser incentivados, ser corrigidos. Nós precisamos. Eu preciso, você precisa. Semana que vem você, de novo, isso que a gente conversou, ele parece que tem um tempo curto, né? Parece que tem um relógio de minutos, não é nem de horas na nossa mente, né? Então, muito bem, irmãos. Finalizando sobre os diáconos, então, eles ajudam nas atividades, é a ideia de um suporte. E o que nós podemos pensar em ajudar nas atividades? Nós vimos que no período da igreja primitiva, naquele momento, era necessário o quê? Organizar o rango, né? Organizar a comida para as pessoas não ficarem sem, organizar as famílias. Mas isso nada impede de um diácono ajudar com serviços contábeis. Muitas vezes o pastor ele não vai ter tempo suficiente para ficar se preocupando com o financeiro da igreja. Isso pode até acontecer, ele precisa supervisionar, ele deve ter um cuidado, mas nem sempre é uma tarefa que nós olhamos para o pastor e dizemos, o pastor é o nosso pastor, então é ele que visita, é ele que tem que cuidar da faxina, é ele que tem que cuidar do aluguel, é ele que tem que cuidar da conta, Estão entendendo? Não é assim, porque senão o pastor não aguenta, o pastor foge, ele sai correndo. Depois, nós também vimos aqui a partir do texto de Atos, que muitas vezes o diácono vai ser um filtro para as necessidades. Então vamos lá, aqui nas coisas corriqueiras da nossa igreja. Precisamos de uma caixa de som. Não é o pastor necessariamente que tem que ir atrás. Pode até ser que ele vá, que ele veja, mas muitas vezes um diácono ele vai tirar esse fardo para que o pastor se dedique àquilo para o qual ele realmente tem a obrigação, que é o quê? Ensino e oração. Essa o pastor não pode delegar. Embora todos os crentes devam ensinar, querer discipular e evangelizar, é tarefa do pastor alimentar o rebanho com bom pasto. Se o pastor não alimentar com bom pasto, você está autorizado para chegar até ele e dizer o que tem acontecido. Tem alguma coisa que eu possa ajudá-lo, pastor? O senhor está precisando de um comentário melhor? Comentário bíblico grosso? É assim que acontece. Pode também o diácono, sem problema nenhum, participar dando ajuda no ensino. Por que não? Não é verdade? Pode e deve. E também a ideia das ações humanitárias. Isso normalmente é o diácono que vai encabeçar. Isso não quer dizer que o diácono tenha que ele pode também ter um grupo, né? Um outro irmão,
uma outra irmã, aqui nós já vamos falar sobre a outra irmã, que eu acho que é a ideia do texto de Timóteo, que está sob a supervisão do diácono. Ela não é uma diaconisa, mas ela trabalha em conjunto dentro do ministério no qual o diácono supervisiona, e ela, por ser uma mulher piedosa, ela está disposta a ajudar. Eu creio que dei uma palhinha aqui, eu creio que é essa a ideia. Então, irmãos, todos os crentes são chamados a exercer o diaconato no sentido do serviço. Certo? No sentido de servir, de auxiliar. Mas nem todos são chamados a ter a liderança como diácono. Ok? Vou voltar ali para o texto de 1 Timóteo 3, que eu vou tentar aqui ajudar de alguma forma, mas é um textinho entruncado, né? João Calvino, ele usava essa interpretação que a Manu falou, de que o verso 11, de igual modo as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar a ninguém, ele está se referindo às mulheres dos diáconos ou dos pastores. Não parece ser o caso, embora seja difícil Calvino errar numa interpretação, porque ele poderia muito bem deixar mais descrito. Porque ele recém falou que deve ser marido de uma só mulher, o pastor deve ser marido de uma só mulher, e daí agora ele chega e fala de igual modo as mulheres. Ele poderia facilmente dizer assim, as mulheres dos pastores. Não é verdade? Seria difícil de fazer isso. Então parece que foge longe do propósito para o qual Paulo aqui está instruindo. O que Paulo muitas vezes faz, irmãos, ele faz assim, Paulo seguido faz isso. Ele começa a falar de um assunto, aí é como se ele lembrasse de outro, e aí ele sai do assunto, e depois ele volta no assunto que ele começou, e às vezes não. Então, o difícil é quando ele sai do assunto e vai longe e não volta. Isso a gente chama de digressão. Parece o caso aqui, no entanto, ele volta, ele fecha o sanduíche, não é verdade? Ele fala dos pastores, aí no verso 11, ele fala sobre as mulheres, não é? E aí no verso 13 ele volta a falar dos diáconos. Então a primeira possibilidade é, essas mulheres poderiam ser as mulheres dos pastores ou dos diáconos. Não parece se encaixar no contexto. A segunda é que ele pode falar para todas as mulheres de todas as épocas da igreja. As mulheres devem ser respeitáveis e viver dessa forma, ter autocontrole e ser fiéis em tudo que fazem. Se encaixa bem. Mas qual seria o motivo pelo qual Paulo está falando de pastores, aí ele fala de mulheres e depois ele fala de diáconos, abre a brecha de mulheres e volta nos diáconos? Se ele fosse fazer isso, falar dos pastores, diáconos e de todas as mulheres como geral, eu acho que não faria sentido ele voltar a falar no fim dos diáconos. Estão entendendo? Porque ele falaria a classe dos pastores, a classe dos diáconos e a classe das mulheres. Mas parece que ele, ao voltar a falar dos diáconos, ele está fazendo uma ligação dessas mulheres com os diáconos. E essas mulheres não são as mulheres dos diáconos, por quê? Porque ele fala no verso 12 novamente sobre a mulher do diácono, né? O diácono deve ser marido de uma só mulher, liderar bem seus filhos e sua casa. Então, o que me parece dentro do contexto, irmãos, tá? E dentro das características, é que ele está falando de mulheres piedosas, aqui ele fala, ó, que devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém, mulheres não fofoqueiras, mulheres piedosas, mulheres que são crentes, que elas podem sim exercer um auxílio ao diácono, sem assim elas serem diaconisas. Então, como seria isso? Seria mais ou menos o seguinte, no grupo da ação social, o líder é o diácono Pedro, e ele instituiu no seu grupo de ajuda da ação social a Maria, porque ela tem muita capacidade, ela é uma mulher piedosa e ela pode ser uma boa ajudadora. Isso não quer dizer que ela é a líder, quer dizer que ela é liderada por um diácono, mas que ela pode ajudar com os seus
Talentos. Ah, mas então não seria uma diaconisa? Não, porque ele acabou de falar que o diácono é marido de uma só mulher, né? Se ele quisesse falar que é uma diaconisa, ele não falaria isso no verso 12. Então, o verso 12 ele volta. O diácono deve ser marido de uma só mulher. E também nós temos que lembrar que o diácono, quando nós voltamos lá para o começo, ele diz semelhantemente aos pastores, que são homens. Ficou confuso ou deu para entender? Então, a ideia é a seguinte. O diácono ele também é do gênero masculino. Mas isso não quer dizer que dentro da liderança do diácono, o diácono não possa ter mulheres auxiliadoras. Assim acontece com os pastores. A mulher do pastor, ela nesse sentido, ela acaba sendo uma diaconisa para o pastor. Não me entendam errado nos termos técnicos, eu estou usando que a mulher é a auxiliadora do pastor, não é? Deve ser. E sendo assim, as mulheres também podem exercer um ministério de auxílio dentro da igreja. Ok? Ficou respondido, Manu? Deu para entender? Essa, inclusive, se eu não me engano, é a posição da igreja presbiteriana. Eles aceitam mulheres não como líderes de ministério, no sentido de líderes eclesiásticos, mas mulheres que auxiliam as lideranças. E isso é completamente bíblico, né? Nós vemos na Bíblia as mulheres de fato tendo um papel de proeminência, sem assim precisar ser as líderes eclesiásticas. Essa é uma confusão do mundo, né? Uma confusão cultural que diz assim, mas se a mulher não pode, então quer dizer que vocês estão diminuindo ela com esse pensamento patriarcal, machista do Antigo Testamento. Não, queridos, é completamente o contrário. Já vimos que isso é uma questão teológica. Quem foi feito primeiro? O homem. E já vimos que a maior responsabilidade é do homem, de cuidar da mulher, de tratá-la com honra, com respeito, e por aí vai. Então, irmãos, terminamos aqui os grupos eclesiásticos, e se assim Deus permitir, nós vamos passar rapidamente nos governos eclesiásticos. O que é isso? Quais os tipos de governo de igreja que existem? Por exemplo, a nossa igreja é uma igreja congregacional. A congregação é que decide. Existem igrejas que são episcopais. Existem igrejas presbiterianas. E aí nós vamos falar um pouquinho rapidamente dessas principais. Creio que essas três são as principais. E aí nós vamos para as ordenanças dadas à igreja, que são quais? Batismo e a ceia, exatamente. E aí vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá bem, queridos? Deus abençoe a todos. Até domingo, se assim Deus permitir.